Bom, gente, isso aqui é um vídeo para a gente falar um pouquinho sobre a questão da arquitetura e wayfinding. Oi, eu sou a Laura, eu sou arquiteta e trabalho com projetos de sinalização, wayfinding, comunicação visual desde 2009. A minha formação é de arquiteta, mas eu sou uma arquiteta com o pé no design. Também fiz minha especialização em design estratégico. Durante algum tempo eu trabalhei com arquitetura comercial e corporativa, também com projetos de comunicação visual e wayfinding, mas mais secundários, né, nos últimos anos. E desde 2021 eu estou focando somente nos projetos de wayfinding, que é a minha vocação, é onde eu me encontrei. O principal para esse vídeo é a gente falar um pouquinho como que o wayfinding, e aí eu não estou falando do wayfinding o projeto, mas como que o wayfinding, enquanto o deslocamento dos usuários no espaço, se dá prioritariamente pelas decisões que foram tomadas na arquitetura. Porque uma coisa que eu fui notando ao longo dos anos, conforme eu trabalhava nos projetos e fazia os levantamentos, coletava as percepções que o cliente e que os usuários do espaço tinham. Então eu já tinha como assim é como se fosse uma pós-análise do que já estava lá, e era uma análise de efetividade. E com isso eu percebia que existe um limite para o qual as intervenções que um designer ou que um arquiteto pode fazer num projeto de wayfinding, feito após as decisões de arquitetura e de engenharia. Uma vez que arquitetos e engenheiros definiram o espaço, é muito pouco se consegue influenciar com a instalação de componentes de sinalização depois que o espaço foi definido. Né? Eu não sei se você tem essa percepção também. Sim, sempre os projetos de wayfinding, eles ganham muito mais quando são construídos, né, juntos com a arquitetura, até para pensar nesses planos, né, onde colocar essas informações, porque muitas vezes vem um projeto de arquitetura pronto, por exemplo, numa recepção, onde o fundo é de vidro, onde tem um revestimento muito rugoso, um ripado, né, uma arquitetura muito presente e fica um limite difícil ali, né, o quanto intervir para colocar uma comunicação sem ferir aquela arquitetura, né, mas ao mesmo tempo que seja visível essa informação, né. Então, é um ponto bem complicado, assim, quando a gente consegue, e eu já trabalhei em vários projetos, assim, principalmente do setor imobiliário, né, algumas construtoras, projetos grandes, chamam o projetista de wayfinding, no início para construir junto com interiores, com o luminotécnico, então sempre tem uma vantagem quando tem essa construção, também questão de pensar pontos elétricos, né, não só na arquitetura, mas todos os projetistas, né, envolvidos no projeto, pontos elétricos, paisagismo. Então, quando vem essa construção do início, geralmente são projetos em que o wayfinding ele fica muito mais integrado à arquitetura, né, se percebe que nasceu junto. E quando a gente chega depois, é bem mais complicado. E é uma coisa que vai além da integração, né? Porque é óbvio que se você traz o wayfinding ainda na parte de projeto, o que você estiver pensando posição de câmera, aí o pessoal da luminotécnica pensando a posição dos pontos de luz, o pessoal do ar-condicionado pensando os dutos e tudo mais. Enfim, tudo isso já seria lindo, maravilhoso, porque todos os projetos já nasceriam mais integrados e toda aquela parte que a gente tem que acabar fazendo de compatibilização de projeto, que na verdade é muito mais uma gestão de crise, uma gestão de problemas, né? Uma diminuição de pepinos futuros, é muito mais um tapa, às vezes, um tapa-buraco que a gente faz, né? Tipo, tá passando, aqui tem uma câmera, aí você vai e joga a placa para o lado. Putz, aqui tem um duto de ar-condicionado, vamos jogar a placa suspensa para ali, enfim, ou vamos integrar. Enfim, mas tudo isso acaba funcionando como meio que um paliativo, né? Algo que vem depois. É óbvio que quando a gente trata dos assuntos, a gente coloca na nossa cabeça exemplos que fazem o assunto ficar muito vivo e aí a gente consegue analisar melhor o que a outra pessoa está falando ou contribuir mais ainda. Então, assim, Sim. o que vem muito forte para mim sempre é o hospital. Porque, por exemplo, é óbvio que aeroportos têm projetos de expansão, óbvio. Uhum. Mas mesmo no berço da concepção dos aeroportos, tudo já é feito pensando no deslocamento dos usuários. Não existe o aeroporto ser construído para depois, vamos colocar aqui a bilheteria para depois colocar aqui onde as pessoas vão passar para Uhum. fazer, né?
o embarque e vamos colocar os piers ali, se der. Não, o aeroporto nasce pensado. Cara, hospital é um negócio que cresce orgânico. Começa numa casinha ou começa num prédio de 3 andares, de repente o cara começa a colocar mais andares, e aí compra o prédio do lado. É sempre uma coisa extremamente orgânica que você tem que arranjar um jeito de ligar os blocos, Uhum. que foram crescendo a esmo. Cara, se você vai fazer um hospital, você pensa assim, cara, eu tenho que receber as pessoas no lugar, entender o objetivo delas e direcionar o fluxo. Então, você pensa muito mais em alguma coisa que nasce num núcleo e se expande. Ou nasce num Uhum. núcleo e deriva 1, 2 ou 3. E não é isso que acontece nos hospitais. Você acaba Uhum. tendo as recepções e as áreas de triagem colocadas em pontos e que você tem que, muitas vezes, complementar, por mais que você faça um trabalho de wayfind, de sinalização, você tem que complementar aquilo sempre com uma orientação muito forte da pessoa que vai ficar no receptivo. E você tem que colocar pessoas ali que vão direcionar os visitantes ou os pacientes, enfim, as pessoas que vão fazer o que é que elas vão fazer no hospital, para que o negócio funcione, porque às vezes Sim. são estruturas com 4, 6, 7, 8 blocos e não é intuitivo. Não é intuitivo, acho que são projetos bem complexos, né, hospitais, esse exemplo que tu traz, porque acho que tem também a questão de ser um momento de crise, né, ninguém tá lá, assim, num momento confortável, então a pessoa já tá atordoada, né, já tá confusa e tem que procurar as informações, e também, como tu comentou, a gente sempre traz exemplos da nossa experiência, né, e eu fiz um hospital que ele estava em construção, então não sei se ter a arquitetura tão definida facilita tanto, eu acho que continua sendo um projeto complexo, porque a operação é constantemente tem mudanças, sabe? Durante o projeto, em que a gente estava montando o anteprojeto, eles iam mudando a operação. Ah, agora essa sala é isso, agora não é mais, agora a recepção é aqui, não é mais. Então, tem essa mudança constante, né? Acho que grandes hospitais, inclusive, eles têm alguém responsável, né, pelo projeto de sinalização para ter essa atualização constante. Assim, eu trabalhei também em um escritório em que fazia FI para um hospital, né, aqui de Porto Alegre, porque todo mês tinha alguma demanda, algo que mudava, né, algum direcionamento, assim. Então, acho que sim, acho que a arquitetura consegue direcionar, pensar, ter os locais principais, né, onde vai ter um diretório, por exemplo, um hall de elevador, né, se tiver uma recepção bem definida, mas não são todos os hospitais que têm, né, como tu comentaste, eles crescem organicamente, né, e essas recepções, esses pontos vão mudando. Quão fundamental escutar o usuário do sistema de Wayfinding, porque o sistema de Wayfinding, lembrem-se, né, é feito para quem não conhece o espaço, porque quem conhece exerce sobre ele um domínio e toma as próprias decisões de fluxo, independente do que estiver sinalizado. Então, o sistema de Wayfinding voltado para quem não conhece, é fundamental escutar as pessoas que vão trabalhar, que vão operar o espaço. São as que têm as melhores condições de fornecer os inputs sobre como os deslocamentos melhor vão se dar, né, lá no dia a dia da operação. Porque são essas pessoas que vivem, né, como um dia da marmota, elas vivem todos os dias nesse lugar. Então, se tem alguém que consegue pensar em organização de fluxo voltada para a operação, né, porque não basta a pessoa ir de ponto A a ponto B e saber voltar. A pessoa que está lá todo dia é quem sabe da operação, que consegue pontuar. A pessoa não tem que ir do ponto A para o ponto B. Se a pessoa for do ponto A ao ponto que a gente está chamando agora de D, vai ser um fluxo muito mais otimizado. Por quê? Porque a pessoa que está lá todo dia é que mais sabe. Wayfinding vivo, né? Porque as pessoas que estão confusas, elas chegam e se direcionam a outra pessoa antes de procurar uma placa, né? A gente entra naquele mérito da característica, principalmente dos povos latino-americanos, tem uma questão interpessoal muito mais forte. Então, não importa o que você tenha no ambiente, se existiu uma presença humana lá, a pessoa vai ignorar todas as sinalizações escritas e vai naquela pessoa perguntar. Sim. Então, acho que tem também uma questão de não confiar no que está escrito, né? Porque pelo menos nas instituições, assim,
tem muitos prédios em que não tem a sinalização atualizada, né, eu acho que essa é uma Ok. questão também, assim, de chegar e não é mais aquilo que está ali, porque ainda não atualizaram o sistema, então acho que também essa desconfiança, né, de acho que tem a característica do povo, mas eu acho que também uma falta de confiança nas instituições, assim, principalmente, né, porque talvez na Europa a gente sabe que o que está ali naquele aeroporto é o que está ali, né, não tem, eles atualizaram, está feito, e aqui não, então... Falando sobre umas práticas de mercado em que agências que não são especializadas em projetos de wayfinding e sinalização vão pegar a identidade visual lá, o que é que eles têm desenvolvido, e aplicam no espaço como se o espaço fosse papel timbrado ou cartão de visita. Também. Isso acho que o profissional de arquitetura tem essa visão, né, tridimensional, que falta muitas vezes ao publicitário, nem se fala, né, mas ao designer que não trabalhou ainda com sinalização, é algo que muito facilmente o designer pode desenvolver, né, entrando no ramo do wayfinding, ele vai ter que desenvolver, né, essa expertise de entender a tridimensionalidade dos espaços, de saber ler uma planta, não só uma planta baixa, mas um corte, né, então tipo, o arquiteto, ele pega uma planta baixa, ele não vai só olhar a planta baixa, ele vai olhar a planta de forro, para ver qual é o pé direito, vai olhar o corte, isso realmente é um conhecimento, né, um skill que o arquiteto tem, que diferencia, que facilita o trabalho, né, e o designer que entra na sinalização, se não tem isso ainda, vai desenvolver. E o publicitário realmente não tem, né, quando vem de agência, assim, é bem complicado, até pede marca em vetor, às vezes eles não sabem o que é uma marca em vetor, vem um JPEG, vem um PNG, sabe? Um PNG dentro do Illustrator, eu já recebi isso. Me desculpem os diretores de arte que estiverem assistindo o vídeo, que tiverem comprado o curso, enfim, porque o designer tem um fit muito grande. Falando sobre, né, colocando no meio o profissional que trabalha com projetos de wayfinding e sinalização. É muito fácil o profissional de arquitetura vir e se tornar esse profissional, e é muito fácil o designer vir e se tornar esse profissional. Por quê? O arquitetura tem toda essa parte de pensar espaços, de pensar materiais, de pensar, né, estruturalmente, espacialmente, e o designer tem, enfim, é formado com toda os preceitos de hierarquia, composição, pensar briefing e tudo mais. Então, é um movimento que é muito natural para esses dois vir se encontrar no meio. Mas para o diretor de arte, é mais complicado, porque é um profissional que é demandado e acaba se formando desse jeito, em que ele não experimenta uma materialização das coisas, né? Ele pensa conceitualmente em campanhas e aí ele não tem essa coisa da materialização, né? Mas trazendo para nós aqui, eu acho bem legal a gente ter entrado nesse assunto, que é o perfil do profissional que faz o wayfinding e sinalização, né? Ele naturalmente, né? A gente está falando aqui, ele nasce ou é um arquiteto que se envereda para uma questão de design, de composição, de tipografia, de pensar uma conceituação, de uma marca aplicada a um espaço, e tem esse movimento do designer. Bom, eu posso falar, porque é o meu caso, né? Que é um designer que foi se enveredando para questões de arquitetura e questões de espaço e tudo mais. O que não foi um acidente, porque o meu segundo grau foi segundo grau técnico em edificações. Então, no segundo grau eu aprendi a ler uma planta, no segundo grau eu aprendi a desenhar um espaço, Sim. a me relacionar com cotas e tudo mais. E como que foi para você fazer a transição de arquitetura para... Que não é uma transição, mas é uma adaptação. Sim. Para mim foi um acidente, assim, mas um acidente bem-vindo, assim, foi quando eu ainda estava na faculdade, procurando estágio, e eu me lembro de ver um cartazinho, assim, na faculdade, que era para trabalhar com projetos de comunicação visual, de conceito, precisava usar Corel, e aí tinha a palavra conceito, que foi o que me chamou a atenção, comunicação visual, eu nem sabia o que era aquilo, mas eu pensei, eu acho que eu vou gostar disso, sabe? Foi mais um sentimento, assim, eu não sabia usar Corel, sabia muito básico, Illustrator também não, e aí era um sentimento, assim, porque eu comecei arquitetura, mas eu nunca me achei muito, assim, nunca me via muito arquiteta, trabalhando com edificações, interiores, eu fui para arquitetura justamente por ser uma disciplina
múltipla, né, assim, tipo, eu pensava: um arquiteto é um profissional que gosta de exatas, que gosta de artes, eu não sabia muito o que fazer, imagina ter que escolher com 17 anos o que quer fazer da vida, né. Então, me pareceu um curso que juntava um pouco de tudo que eu gostava, assim. Eu não me via como arquiteta, então quando eu vi esse cartazinho, eu comecei, fui lá fazer entrevista, gostei da que era uma arquiteta que trabalhava, né, com comunicação visual, sinalização, e comecei a trabalhar como estagiária e me apaixonar, assim. Então, durante a faculdade eu tive muitas crises de: "Por que eu estou fazendo arquitetura? Será que eu não tinha que parar e fazer design?" Mas eu fui indo, fui levando o curso, demorei um pouquinho mais do que o normal para me formar, até porque eu fui gostando tanto de trabalhar com isso, então eu sempre fui focando muito mais no trabalho, no meu estágio. Fui uma estagiária que já trabalhava como profissional, né, já tinha certas responsabilidades. E tive essa crise até terminar o curso, depois que eu terminei, tanto que eu fui trabalhar com arquitetura em si, e foi bem recente, assim, o momento em que eu percebi o quão valioso foi essa minha experiência, sabe, o quanto me tornou a profissional, que eu sou hoje, assim, o quanto que foi importante ter quão valioso é eu ser arquiteta trabalhando com design, né, que é isso que a gente tinha comentado anteriormente, da questão da visualização dos espaços, da materialidade, da estrutura. Então, eu consegui enxergar um diferencial de ser arquiteta trabalhando com projetos de sinalização. Hoje eu consigo enxergar e me realizar nesse tipo de projetos. Então, foi um acidente que, né, que formou o meu caminho, assim. Hoje eu sinto que eu estou no meu caminho. É um movimento também para, quando eu falo designers gráficos, mas é um movimento também natural para designers de produto. Porque os designers de produto não têm uma pegada tão forte gráfica, né? Eles, enfim, focam em produto, mas eles vão justamente naquela parte que eu nem sei, como eu não fiz arquitetura, eu nem sei, mas o quão pesado que é a parte de vocês, quão intensa que é a parte de vocês de se relacionar com materiais, porque para design de produto, eu sei que eles passam por muitas disciplinas em que eles vão para a oficina e têm contato Uhum, com PDF, acrílico, metal. Acho que até de repente eu não sei se tem mais profissionais, mas colocando o profissional de wayfinding e sinalização no meio e olhando em volta, eu colocaria então, na verdade, o arquiteto, o designer gráfico, o designer de produto, porque o movimento que eu tive que fazer, sendo designer gráfico, para atuar de uma forma mais autônoma na parte de sinalização, foi olhar muito a questão de produto e a questão de materiais. Porque se você não tem uma noção boa de um plástico, uma madeira, um metal, uhum. um papel, enfim, um mineral, tipo, trabalhar com argila e não sei o que, se você não tem essa consciência, fica um pouco mais complicado na hora de você pensar a conceituação da sinalização no que tange a materialização dela, né? Uhum, Como que aquilo ali vai ficar no espaço, né? Você vai pensar em madeira, em vidro, ou você vai pensar em acrílico, em metal, e o quanto que isso vai pesar. Trabalhar com sinalização é um nívelzinho um pouquinho acima, né? Ou talvez nem tão pouco, de responsabilidade que os designers gráficos normalmente vão fazer as coisas, vão fazer as definições deles e tudo mais, e a questão da responsabilidade pega muito forte quando você, por exemplo, é um designer gráfico e você comete um erro e 10 mil, 100 mil impressões são feitas com aquele erro, né? uhum, Mas quando a gente fala de sinalização, a gente não está falando de uma quantidade absurda de peças. Às vezes no aeroporto até está falando, mas no geral a gente está falando de 100 peças, 300 peças, 500 peças. Só que aí a responsabilidade está em outro lugar, né? Está em você projetar uma estrutura que não vai colapsar em cima de uma pessoa. Tipo uma placa suspensa uhum. ou um totem que fica lá fora e é levado pelo vento, né? Sim, e questões, trouxe a questão mais de um totem, né, mas, por exemplo, até uma placa com uma quina viva, né, onde alguém pode passar com o braço ali e se arranhar. Então, essa questão dos materiais é bem importante. A gente, vê na faculdade, sim, assim, bem geral, estruturas de aço, estruturas de madeira, mas acaba que aprende mesmo na prática, né,
fazendo estágio, como projetista de sinalização com o fornecedor, né, a gente sempre aprende muito, então o máximo que for possível ir, né, na fábrica do fornecedor, conversar sobre materiais, pegar os materiais, então isso é super importante. Eu acho que toda a serralheria, toda a marcenaria, todo birô de impressão, todo fornecedor de plotagem, enfim, todos esses que são os profissionais e as empresas para os quais a gente manda nossos projetos, frequentar esses espaços, acompanhar os projetos depois de que saem da sua mão, do computador, são verdadeiras pós-graduações que você precisa passar para ir se formando enquanto profissional. Porque, de verdade, eu não sou um profissional de Wi-Fi de sinalização. Eu continuo me formando um profissional de Wi-Fi de sinalização, porque, Sim. enfim. A gente está sempre aprendendo, e as coisas que a gente aprende, assim, né, na teoria, esse material pode ser usado assim, ser usado com outro, mas o fornecedor sempre tem a prática, tipo, não, esse não dura tanto tempo, esse amarela, né, as coisas que só quem já trabalhou, já usou aquele material vai poder passar essa informação. Realmente é uma formação constante. Um projeto de Wi-Fi de sinalização tem muitos aspectos e muitas facetas. Quanto maior, inclusive, né, ele vai sendo dividido por especializações e por profissionais. Por isso que a gente pode ter num projeto de Wi-Fi de sinalização pessoas só para fazer levantamento, arquitetos só para trabalhar nas plantas e fazer as implantações dos componentes, designers só para pensar a parte gráfica, produtor Uhum. gráfico, gestor de projeto e blá blá blá. Mas enfim, quanto mais a gente vai aprendendo sobre diferentes aspectos, mais a gente consegue atuar em diferentes momentos no projeto de wayfinding. Ter essas trocas com os fornecedores é o que habilita a gente cada vez mais a projetar melhor, porque a gente já vai materializando os conceitos estruturalmente com soluções exequíveis. Uma pessoa que começa, pensa numa placa e fica assim, né? Mas como que eu vou executar isso? Né? Aí ela começa a pensar, bom, será que isso vai ser um MDF, um PS, um acrílico, um metacrilato, Uhum. uma estrutura de metalon envolvida por alumínio, uma estrutura de metalon envolvida por ACM? Enfim, conforme Uhum. ela se relaciona com os materiais e com projetos que ela tem que acompanhar, ela vai acumulando biblioteca, né? A pessoa que trabalha com projeto de Wi-Fi de sinalização é aquela pessoa que sai na rua e sempre está olhando um pouco mais atento para aquelas fachadas. Ela está no shopping, ela está olhando um pouquinho mais de perto Uhum. as placas e os totens. Ela vai e começa a passar o dedo porque ela quer entender se aquilo é adesivo ou é impressão. Olhando e tocando, né? Sempre que está ao alcance, Isso, é a sentir. pessoa que anda na rua e se relaciona com o todo, só que ela vai um nível mais profundo, porque ela quer entender como que aquilo está montado. Do mesmo jeito que designers gráficos olham identidades, anúncios, campanhas, posts, enfim, olham tudo que existe de valor imagético e ficam pensando, nossa, mas como que a pessoa chegou naquele ponto, né? Como que ela construiu aquilo? E aí ela começa a decompor toda aquela imagem, aquela composição e pensa, tá, ela veio com um efeito aqui, aplicou desse jeito, trabalhou a fonte desse jeito, converteu em curva, puxou e tal. Enfim, a gente fica, o designer gráfico fez o tempo todo decompondo as coisas para poder virar biblioteca para si e poder usar, né? Aumentar a paleta com que ele vai pintar coisas no futuro. O profissional de Wi-Fi de sinalização faz a mesma coisa, tanto graficamente, mas em outro nível também, a coisa da estrutura, né? Para Uhum. aumentar a capacidade que ele tem de fazer as formas. Mas, voltando ao ponto que eu comecei, aumentar o conhecimento nesse sentido, né, da produção, da materialização, te habilita a agir também como um guardião, não com relação a fornecedores mal intencionados, mas com relação a fornecedores que talvez não entendam, porque você tem fornecedores e fornecedores. Alguns fornecedores que trabalham com acrílico, que trabalham com materiais mais estruturantes, não necessariamente eles são fornecedores de sinalização. Eles podem ser Uhum. fornecedores de brinde, eles podem ser fornecedores Sim. de peças mais acabadas, peças mais bidimensionais, coisas Uhum. que designers gráficos ou mesmo campanhas publicitárias vão utilizar. Fornecedor de sinalização é aquele fornecedor que sabe, tem um nível mais profundo de entender que
cara, eu tenho que estruturar esse totem Sim. direito, porque esse totem vai sofrer chuva, vento de 100, 150 quilômetros por hora e não pode sair voando, né? Não, sobre os fornecedores, né, eu acho que tem uma diferença muito grande, assim, às vezes a gente vai procurar fornecedor comunicação visual, né, e aí comunicação visual é como falou, às vezes ele faz visual merchandising de loja, né, De impressão vitrine. impressa, de vitrine, né, coisas que não vão para a rua, não tem um profissional qualificado que seria um engenheiro, né, para fazer o desenho da estrutura, que comentou, acho que todos os grandes fornecedores de sinalização, eles têm um engenheiro, né, até porque os nossos projetos geralmente têm ali né, uma nota, responsabilidade técnica de execução do fornecedor, né, justamente porque precisa ter um cálculo estrutural, né, que é algo que foge daí, tanto do designer quanto do arquiteto, precisaria ser feito mesmo por um engenheiro. Sempre quando vem uma indicação do cliente, né, de fornecedor, acho que vale bem investigar, né, qual é esse portfólio, se já fez projeto de sinalização. Sim, você chegou no ponto pelo qual eu comecei a fazer e derivei. Você precisa cada vez mais se aprofundar nessa questão da materialização, porque você precisa não só criar e conceber e propor soluções formais que vão funcionar, mas você precisa ser o guardião de quando isso for ser prototipado e ser executado e instalado. Tudo bem, é opção do cliente não contratar o acompanhamento. É sempre bom sensibilizar o cliente para o fato de que não é porque você especificou a estrutura de metalon de parede 2 milímetros, metalon de 3 por 5, estruturou blá blá blá, que é isso que vai ser executado. Né? Principalmente quando a gente está falando sobre estrutura que fica oculta, é fundamental ter um profissional da equipe criativa acompanhando a produção, porque se o fornecedor, por uma questão de faltou mão de obra para ele, faltou matéria-prima para ele, faltou processo produtivo para ele, e ele vai compensar isso no projeto de algum jeito, então ele vai substituir um ACM que tem cobertura de alumínio dos dois lados por um ACM que só tem cobertura de um lado, porque é mais barato para ele. Ele passou para o cliente um orçamento de 500 mil, só que ele viu que na hora de produzir o material, com uma adaptaçãozinha de material, ele consegue fazer aquilo cair para ele em custo 100 mil. Ele vai e faz. O cliente não necessariamente vai saber conferir se o que foi produzido está de acordo com o que o criativo, a equipe criativa, a agência soltou. E aí entra o profissional e o conhecimento dele, cada vez, né, cada projeto que ele passa, cada vez mais profundo, de conferir, né, e de acompanhar e de garantir que aquele fornecedor está produzindo o que o cliente pagou e o que você soltou enquanto especificação. Além, né, dessa verificação, sempre estar tudo muito bem documentado, né, porque no final das contas é o documento, é o que vai estar escrito lá no nosso projeto, no executivo, que vai nos defender, né, depois, o fornecedor fez de tal jeito, não durou, tá, mas ele fez com a fita 3M, tal, fez com o metalon tal, então, a importância de estar sempre tudo escrito, né, documentado. E quanto mais a gente aumenta o nosso conhecimento nesse aspecto do projeto, da materialização, melhores ficam as nossas propostas comerciais, melhores ficam as nossas conceituações estruturais, os nossos layouts, os arquivos que a gente faz para protótipo, o nosso detalhamento técnico, tudo fica melhor, por quê? Porque o profissional que faz o wayfind de sinalização não precisa saber tudo, mas ele precisa saber o mínimo para ele poder indicar aquilo que está sob responsabilidade dele e aquilo que deve estar sob responsabilidade do fornecedor, que é aquilo que você falou. As orientações que a gente coloca no detalhamento sobre o que é a responsabilidade do fornecedor. Porque quando a gente determina no nosso detalhamento, olha, eu quero acrílico de 20 milímetros, é porque a gente chegou à conclusão de que aquele acrílico grossão vai conferir àquele espaço, ao conceito que se quer agregar, né, àquela marca, o nível de materialidade, sofisticação, segurança, o motivo que tem levado a gente a especificar acrílico de 20 milímetros.
Sim. E tendo todo esse domínio, é o que a gente vai garantir que isso a gente vai querer especificar no detalhamento técnico, e o cabo que vai segurar aquilo, a gente vai querer falar para o fornecedor. Fornecedor, favor, verificar a tola de cabo de aço necessária para aguentar a placa de 20 milímetros, blá, 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 blá. Por quê? Porque nesse caso específico, para a gente, o cabo não faz diferença. Nesse caso específico, se o cabo for mais fino, mais grosso, até se ele for preto ou prata, por qualquer que seja o motivo, não vai influenciar para a gente. Mas ter o acrílico de 20 milímetros vai ser fundamental. Então, ter todo esse domínio e o jogo de cintura que vem desse domínio é fundamental para você saber, inclusive, o que você especifica, hora especifica e hora se responsabiliza sobre, e hora delega para o fornecedor fazer. Né? Sim. Argumentações para os diferentes públicos que você tem num projeto de Wi-Fi de sinalização e de design de uma forma geral. E de vários projetos de uma forma ainda mais ampla. Você não tem necessariamente como cliente só a pessoa que te contratou. Dependendo da estrutura que você está e da estrutura do cliente, você pode ter. Você, enquanto um designer pleno, pode ter ainda como cliente um designer sênior, o diretor de criação, o gestor do projeto, que é quem está em contato direto com o cliente, quem pode gongar ou não alguma coisa. Do lado do cliente, você pode ter mais um público: o cliente que te contratou, a pessoa a quem esse se reporta e a última hierarquia que pode existir naquela marca. Então a gente pode estar falando de um cliente ou a gente pode estar falando de 7 clientes diferentes. Eu nem vou falar pode ser, para cada um deles a argumentação é diferente. Todo esse pessoal na parte da equipe criativa, em que a sua argumentação tem que ser construída sobre como que a proposta que você está fazendo está alinhada a conceito, está alinhada aos preceitos da marca, está alinhada ao briefing, e como que isso depõe a favor da agência ou a favor da estrutura junto ao cliente. Do lado do cliente, as argumentações normalmente são voltadas para como que aquela solução vai alavancar o negócio dele, vai jogar a marca dele para frente, como essa proposta está afim com as diretrizes estratégicas e de planejamento que ele apontou para você no curto, no médio e no longo prazo. Basicamente, toda a argumentação voltada para a venda do projeto junto ao cliente é como que esse projeto justifica o investimento que foi feito nele. Qual é o ROI? Porque é isso que está na cabeça do cliente. Esse projeto de wayfinding, de sinalização, está me custando 100 mil, porque eu vou pagar para a agência, e potencialmente mais 400 mil para a produção. Como que esse projeto de $500 mil joga meu negócio para frente? Alavanca meu negócio, alavanca minha marca. Faz com que o meu negócio prospere no médio e no longo prazo. Lembrando, né? Você pode ter um personagem no seu cliente, mas você pode ter 3 personagens no seu cliente, porque o cliente que te contratou não é necessariamente quem vai aprovar o projeto. E a proposta que você está fazendo não é só o que você criou, é como você apresenta o que você criou, a argumentação que você usa. Então, os argumentos que você usar para apresentar o projeto podem ser uns para quem te contratou e podem ser outros para quem vai aprovar. Então, muitas vezes você tem que montar apresentações não apenas para você ou para a sua agência vender o projeto para quem te contratou. Você tem que montar uma apresentação para a pessoa que te contratou vender esse projeto dentro da estrutura dela. O que muda completamente a forma como você vai estruturar a apresentação. Por isso que talvez você tenha que montar uma apresentação para apresentar a proposta para quem te contratou e outra apresentação para entregar para este seu cliente te vender ou vender a proposta dentro da estrutura dele. Porque, inclusive, esse projeto que você está fazendo, para o seu cliente direto, pode ser ele pode enxergar isso como a passagem dele para uma promoção. Então, é muito importante que lá nas etapas iniciais do projeto, talvez ainda na própria etapa de problematização, mesmo antes da proposta comercial, você consiga estabelecer um espaço de confiança com o seu cliente para você entender qual é o objetivo desse projeto. Porque muitas vezes o objetivo de um projeto, de Wi-Fi de sinalização ou de design, não é sequer o endgame lá, dele, não é o público final. Muitas vezes o objetivo desse projeto é uma promoção interna de quem está te contratando. Então, se você estabelecer um espaço de confiança pleno,
você vai realmente ter todos os elementos de briefing que você precisa para esse projeto. E todos os elementos de briefing que você precisa do projeto não é só o público final, a operação, blá, blá, blá. São os motivos pelos quais esse cliente está te contratando. Inclusive, hoje aconteceu uma situação que encaixa bem nessa tua fala. Que a gente teve uma apresentação de conceito que foi para o cliente que nos contratou direto, mas que não são os sócios da empresa. Então, essa apresentação ainda vai ser feita depois presencialmente para os sócios. E o funcionário, né, que nos contratou, ele já fez anotações tipo, essa palavra aqui vocês trocam, colocam aquela, porque para os sócios é importante ouvir assim. Essa, sabe, às vezes umas coisinhas pequenas, mas que, né, quem está ali em contato direto com esse cliente final já sabe que aquela pessoa quer ouvir daquele jeito. Então, essa relação de parceria mesmo, né? Porque todo mundo que está nessa cadeia quer que o projeto seja um sucesso, né? Quer que seja aprovado, a não ser que seja um funcionário ali, como é que se diz, né? Que tenha que cair fora, que está sabotando, mas dificilmente vai acontecer. Então, acho que todos são parceiros, né, nessa cadeia, e essas reuniões prévias e está sempre entendendo. E quem está em contato direto com esse cliente final, às vezes pode vir com alguns inputs, algumas coisas que escaparam da gente. Às vezes é uma palavra. Tipo, o fulano não gosta da palavra tal, não gosta da cor tal, sabe? Aí pega num gosto pessoal, né? Então, acho que encaixa bem com não, acho que tu falou em cima das tuas experiências, eu vou trazer um lado mais positivo de ter alguns outros limitantes, assim, para a criação do projeto, porque eu vejo como positivo ter alguns direcionamentos, né, o público-alvo é um dos fatores que a gente analisa, claro, é o principal, mas é um dos fatores, assim, no caso da sinalização, acho que tem 3 muito importantes, assim, básicos, né, a arquitetura, né, o ambiente onde esse sistema vai estar inserido, o usuário e a comunicação, como que essa marca, né, esse local quer falar com as pessoas, né, que é isso, como que quer parecer que é, no caso de um empreendimento imobiliário, quer parecer que é chique, que é elegante, mesmo que não seja, que a gente saiba, ainda mais no caso de empreendimentos imobiliários, assim, apartamentos de 30 metros quadrados, sabe, minúsculos, mas eles querem vender aquilo como se fosse, né, super luxo, requinte, olha o privilégio de estar nesse lugar. Então, a sinalização precisa refletir isso, né? E acaba que é um direcionamento. E quando a gente consegue fazer essa leitura completa de todos esses fatores, né? Do público-alvo, até do budget, né? O ideal é que o cliente nos diga, né? Quanto que quer gastar no início. Nem sempre isso acontece, né? Muitas vezes vem depois, e aí é quando acontece esses Frankensteins, assim, né? Tem que, tipo, um projeto que era em acrílico tem que passar para PS, sei lá, coisas desse tipo. Mas quando a gente consegue ter todas essas informações, budget, o público, qual é a voz, né, que esse empreendimento, que esse local quer passar, como é que é essa arquitetura, esse sistema ele vai se destacar em relação à arquitetura, no caso de um aeroporto, né, ele tem que ser chamativo, ou ele tem que estar integrado, ele tem que respeitar aquela arquitetura. Então, quando esses direcionamentos estão claros e a gente consegue fazer uma leitura, muitas vezes a gente chega num conceito em que parece que não tinha como ser diferente, né? E aí o que tu falou ali do caso de agências que apresentam 3, 4 propostas, parece que não faz sentido, porque só tem 1 ou 2 caminhos ali, né, viáveis. Então, esses limitantes, claro, tirando esses casos específicos, muitas vezes são benéficos assim, para o processo de conceituação, a meu ver. O fundamental de você fazer um bom levantamento e imersão é porque você coleta tudo que você vai precisar para conceituar e são justamente os melhores limitantes que você vai escolher para poder criar. Né? Porque seja para projeto de Wayfind de sinalização, seja projeto de design gráfico ou para, enfim, qualquer projeto que fale como enquanto criação. Se você não tiver parâmetro nenhum, o universo é o tamanho da sua possibilidade. Uhum. Isso é horrível pro profissional. Se você pode fazer qualquer coisa, você não sabe por onde começar. E aí pega no gosto pessoal, né? No gosto pessoal do designer pleno, do designer sênior, do cliente, quando não tem essas diretrizes,
vai pegar no gosto pessoal de cada um, e aí é bem mais complicado ser assertivo. Sim, isso é muito bom. Na falta de informações, de dados confiáveis, você preenche com o quê? Você preenche com o que você conhece. E fatalmente vem aí o que você falou, o que o cliente gosta, as preferências que ele tem, enfim, o que o designer tem. Então, toda essa parte de levantamento e imersão, ouvir o público, ouvir a marca, ouvir as pessoas que vão tocar a operação, ver o que os concorrentes estão fazendo, analisar o benchmark nacional e internacional, olhar para tendências, você se imbuir disso tudo antes de começar o projeto, você está construindo o melhor molde para você elaborar a sua obra, né, na metáfora aqui. Então, são os bons, eu acho que eu diria que são os bons limitantes. Do mesmo jeito que existem o colesterol bom e o colesterol ruim, eu acho que esses são os bons limitantes. Quando você Boa vai analogia. atrás, né? Você vai atrás das informações do projeto e usa elas para construir o projeto. Eu acho que são os melhores limitantes. Bom, gente, obrigado então e até o próximo vídeo. Obrigada, Bruno. Obrigada, pessoal.